do senhor aqui nessa noite. Vamos começar. Opa, já começamos, estamos na live, né? Estamos na live. Robson, se quiser colocar na tela toda, a gente vai dividindo como conversamos. Ótimo, já iniciamos. A gente já vai. Isso. Gente, muito boa noite, que vocês sejam bem-vindos a esse momento da faculdade. Eu não vejo imagem comigo. Não, tem problema. Daqui a pouco o Robson já coloca a gente aqui. Gente, sejam muito bem-vindos à live da Faculdade Pitágoras, né, Direito Eleitoral. Nós teremos aqui grandes pessoas conversando, debatendo um pouquinho com a gente. Mas antes de começar, eu tenho alguns recadinhos que são de suma importância para o nosso dia a dia, para você que não é aluno e para você que é aluno da Faculdade Pitágoras. Bom, de antemão, eu quero aqui agradecer, né, como eu fiz semana passada nos nossos cursos de férias, quero agradecer aqui muito ao Robson, o apoio do Robson, né, através dele estendo a gratidão para todo o time da Faculdade Pitágoras de Belo Jardim. Quero aqui agradecer também, né, o professor Leurimiro, que é o diretor lá da Faculdade de Tucuruí, e agradecer aos seus alunos também, tanto calouros e veteranos, por estarem aqui contribuindo e participando conosco, né, nessa rede social. Agradeço também o professor Helder, da unidade de Arapiraca, agradeço também aos seus alunos, calouros e veteranos, que vocês sejam muito bem-vindos a esse nossa live, a esse nosso encontro. E também quero agradecer, fazer um agradecimento especial aos nossos alunos da Faculdade Pitágoras Belo Jardim. Agradeço aos calouros que estão entrando agora, não só aqueles que estão no curso de Direito, né, mas também todos os alunos de outros cursos, né, administração, pedagogia, serviço social. Agradeço aos calouros, agradeço aos veteranos. Muito obrigado por deixar que a gente entre aí na casa de vocês, né, debater um pouquinho, né, desse tema que logo mais, né, o nosso coordenador vai trazer aqui. Tá? Agradeço também a todos os tutores, agradeço também a todos os professores que em breve estará aqui, que o nosso coordenador Danilo irá apresentar. Eu tenho alguns recadinhos antes de começar esse nosso encontro. Quero falar um pouquinho aqui do nosso vestibular, que vai acontecer dia 23 e 25. Tá? Você concorrerá ao curso de Direito, né? O melhor colocado desses 2 dias terá a bolsa de 100%. Tá? Na somatória, né, no geral desses 2 dias, então não perca essa oportunidade, tá? Ela é única, né, nós conseguimos de uma maneira muito, né, excepcional, então quero aqui já deixar claro que acredito que nós não teremos nos próximos vestibulares. Então você que tem o desejo de ingressar no ensino superior, no curso de Direito, né, a oportunidade é essa, ainda mais gratuitamente, tá? Quero também aqui fazer uma ressalva e um convite para aqueles que não são nossos alunos. Nós temos a opção da transferência externa no curso presencial de Direito, que pode ser até 70%. Então, você imagina você pegar o curso de Direito, que custa mais de R$ 1.300, e pagar menos de 499, menos de 450 reais, não é em todo lugar que você vai ter essa oportunidade, e ressalto, como fiz as outras vezes, a qualidade, tá? A qualidade, principalmente dos nossos professores que aqui estarão, que falarão um pouquinho durante, né, essa semana aqui do nosso congresso, do nosso webinar, tá? Falo também aqueles alunos da rematrícula, esse é o momento também de rematricular, qualquer oportunidade que vocês tenham, pode falar com o nosso atendimento ao aluno, que é ali a oportunidade de fazer a rematrícula, tá? Então, esses são alguns recadinhos, eu não vou me delongar muito, porque o assunto é muito bacana, você já vai fazendo convite, vai chamando seus amigos, vai chamando seu familiar, senta todo mundo aí, bota na televisão, bota no computador, bota no celular, é um momento muito importante da gente conversar e debater um pouquinho, né? Assim como nós falamos lá atrás, nós não falaremos de política, isso é muito importante, nós falaremos do assunto em si, tá? Então, agradeço de antemão o Danilo, né, Robson, pode colocar o Danilo aqui, dividindo a tela comigo. Agradeço muito ao professor Danilo. Danilo, muito obrigado pela sua contribuição, por toda a elaboração desse conteúdo, né, de estar aqui trazendo essas pessoas para debater com a gente, conversar um pouquinho, contar, né, a sua experiência, né, nesses assuntos. Então, meu agradecimento, e você aí ficou semanas buscando essas pessoas, dialogando, vendo data, agendando oportunidade. Então, quero aqui agradecer realmente, né, em nome da Faculdade Pitágoras, agradecer ao professor Danilo, nosso coordenador, essa pessoa que está se empenhando, se desdobrando para
trazer qualidade, trazer pessoas aqui de excelência, tá? Então, de antemão, Danilo, muito obrigado. Agradeço, né? Eu sei que o Danilo vai apresentar o professor Frederico, mas, professor, muito obrigado também pelo senhor estar aqui, né, nessa noite, debatendo um pouquinho. Agradeço aos demais convidados, tem aí o professor Douglas, o professor Micael e outros convidados. Muito obrigado, Danilo, é com você. Olá, boa noite. Muito obrigado, Kelvin, pelas palavras. Gente, é uma alegria. Estamos hoje iniciando uma semana em que vamos discutir o direito eleitoral. E nada melhor do que discutir o direito eleitoral com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no estado de Pernambuco. Mas antes de falar do presidente, que para mim é o meu professor de processo civil durante a graduação, né, eu gostaria de agradecer. Nós temos que agradecer sempre. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas que participaram do comitê científico do evento, que são o professor Micael, professor da Faculdade Pitágoras, e o professor Douglas, que é também juiz eleitoral do município de Belo Jardim. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas que se empenharam para que esse evento acontecesse, como a minha querida colega, a professora Érica Ferraz, que foi desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e também agradecer ao Robson, que preparou as artes e está aí nos ajudando nesse exato momento, nesses mecanismos remotos. Bem, vou falar do professor, vou falar do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é o desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves. Para mim, é um professor de processo civil, tá? E vocês vão entender o porquê eu digo que ele é um professor de processo civil. Porque o professor Frederico Neves, ele formou boa parte dos advogados, dos juristas pernambucanos, há mais de 2 décadas ministrando aula. Então, o professor Frederico Neves, ele graduou-se em bacharelado em Ciências Jurídicas pela Universidade de ele foi advogado e assessor da presidência do consórcio do trem anos do Recife, o seu ingresso na magistratura estadual desde junho de 1985, quando assumiu o cargo de juiz da comarca de Santa Maria da Boa Vista, sertão do no seguinte, em 1986, ele foi movido para a comarca de Lagoa dos Gatos, localizada na agreste do estado de Pernambuco. Já em 1988, ele foi promovido para o cargo de juiz substituto da Segurança, atuado nas comarcas de Paulista e Olinda. Em 1990, ele foi promovido pelo critério de crescimento para a comarca do Recife, onde ele atuou como auxiliar da terceira vara civil e como titular da 16ª vara civil. Danilo, tá por aqui? Voltei. Acredito que é a sua internet. Faz parte, viu, gente? Faz parte do momento. Internet é um momento no acesso remoto, acontece, é normal, não se preocupem. Daqui a pouquinho a gente já retoma, né, com a fala do professor Danilo. Né? Quero aqui, né, agradecer novamente a todos que estão nos apoiando, nos ajudando, né, todos que estão aqui nesse momento. Muito obrigado pelo apoio, pela contribuição. O Danilo aqui está voltando, vamos lá, ver se é a internet. Voltando professor. A internet do Danilo está um pouquinho cortada, vamos só aguardar, gente, vamos ter um pouquinho de paciência, dependemos dos recursos tecnológicos no qual nós não podemos, vamos dizer assim, nós não temos
controle, né? É externo, é internet, fiquem tranquilos que a gente já vai retomar com o Danilo aqui, não se preocupem, tá bom? A gente vai falando aqui, fiquem tranquilos. Quero aqui já desejar boa noite para todos, vi aqui que tem nossos colaboradores, nossos alunos. Danilo, opa, agora sim, Danilo, vamos lá. Muda o local, vamos ver se agora... Ainda está cortando um pouquinho, Danilo. Vamos lá, está cortando um pouquinho, faz parte do dia a dia, faz parte, é o normal, nós precisamos de internet e faz parte. Agora? Opa, Danilo. Eu mudei de local, agora está melhor? Muito melhor, Danilo, agora eu estou te vendo. Seja bem-vindo de volta, faz parte do jogo, acontece. Então, vou continuar a leitura, né? Em 1990, o professor Frederico ele foi promovido pelo critério de merecimento para a comarca do Recife, onde atuou como auxiliar na terceira vara civil e como titular da 16ª vara civil. Paralelamente ao exercício da função judicante, ele exerceu as seguintes atividades. Ele foi orientador forense na Corregedoria Geral de Justiça entre os anos de 1996 e 1997, supervisor da Escola Superior da Magistratura em 2 gestões, foi juiz substituto de desembargador, foi secretário-geral da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco. Em 2002, ele foi promovido por merecimento para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. No segundo grau, ele ocupou os cargos de diretor do Centro de Estudos Judiciários do Tribunal de Justiça em 2 gestões. Foi diretor-presidente da Escola Superior da Magistratura nos biênios 2008 e 2009 e ouvidor do Tribunal no biênio 2010 e 2011. Ele presidiu a comissão da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, constituída para colaborar no anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Ele foi um dos responsáveis pela regência teórica da disciplina de Direito Processual Civil do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco, onde leciona desde 1988 e onde eu tive a grata surpresa de ser seu aluno nas disciplinas de Direito Processual Civil. Ele realizou o curso de especialização em Ciências Jurídicas na Universidade Clássica de Lisboa, Portugal, em 1997 e 1998. Ele cursou o mestrado em Ciências Jurídicas, também pela nossa querida Universidade Clássica de Lisboa, em Portugal, tendo submetido às provas públicas com êxito em 2001. O desembargador Frederico Neves profere palestras no Brasil e em Portugal e publica artigos periodicamente em revistas especializadas. Ele é autor dos seguintes livros: Breves Comentários sobre Ação Monitória, Agravo Nova Sistemática e Alterações Circunstanciais e Efeitos Gerais, algumas questões processuais. O magistrado ele compõe a primeira Câmara, o primeiro grupo de varas cíveis, a seção cível, o órgão especial e o Tribunal do Pleno, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em 9 de fevereiro de 2012, o desembargador Frederico Neves ele foi empossado corregedor-geral de Justiça no Estado de Pernambuco para o biênio 2012 e 2013, tendo sido eleito por seus pares por unanimidade. No mês de dezembro de 2011, também por unanimidade de votos, em 11 de novembro de 2013, ele foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco para o biênio 2014-2015. Em 13 de maio de 2019, ele foi eleito por aclamação desembargador eleitoral efetivo no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. No dia 9 de setembro de 2019, ele foi eleito por unanimidade presidente do Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2019 e 2021. Como nós vemos, senhoras e senhores, a bibliografia do professor Frederico Neves, ele fala por si só.
é uma vida dedicada ao direito, é uma vida dedicada à prestação jurisdicional e ao ensino das boas práticas do direito numa das melhores universidades do nosso país, que temos aqui no estado de Pernambuco, e é com o professor Frederico Neves que nós vamos dar o pontapé inicial desse webinário de direito eleitoral, e ele vai nos brindar com a palestra a atuação do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. Então, seja bem-vindo, desembargador, professor Frederico Neves. Estamos sem o áudio. Agora. Chegou? Sim, chegou. Muito obrigado, doutor Danilo Mergulhão. Quero dizer da minha imensa satisfação de poder revê-lo depois de tantos anos. E fico também muito confortável em saber que o fato de o doutor Danilo Mergulhão haver sido meu aluno não lhe causou prejuízos irreparáveis. Ao contrário, doutor Danilo ingressa na vida acadêmica, fez mestrado, doutorado, e hoje está a ministrar aulas de Direito Processual Civil, o que me deixa, assim, particularmente feliz. Eu começo por agradecer ao gentil convite que me foi formulado pelo doutor Danilo e cumprimentar muito especialmente o doutor Kelvin Cruz, que é o diretor da Faculdade Pitágoras, e também uma menção muito particular à doutora Érica Ferraz, uma amiga de muitos anos. Esta senhora desenvolveu um trabalho digno de todos os encômios quando passou pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco como desembargadora eleitoral. Cumprimento também o doutor Alexandre Pimentel, que está na programação, professor doutor, um amigo muito querido, muito particular, colega da universidade. O doutor Keider Loyola, que também está na programação, o doutor Douglas Silva, o doutor Micael Ferreira, de modo que essa palavra inicial é para agradecer ao convite que me foi, como disse, gentilmente. Há uma expressão de um professor falecido, na minha opinião, um dos mais brilhantes processualistas do Brasil, o doutor José Carlos Barbosa Moreira. Ele costumava dizer o seguinte: a fala, para ser bem recepcionada pela assistência, precisa ser curta e boa. E se for curta, nem precisa ser boa. Então, eu vou me valer dessa frase do professor José Carlos Barbosa Moreira para fazer uma incursão assim muito breve a respeito do tema que me foi proposto. Agora, não me anima, doutor Danilo Mergulhão, o propósito de proferir aqui uma palestra. Quando vi aqui a programação e os nomes, com a doutora Érica, o doutor Danilo coordenando, o doutor Alexandre Freire Pimentel, doutor Keider, doutor Douglas, eu me convenci da necessidade de trocar aqui algumas breves impressões, mas sem dar aquela conotação de uma conferência, de uma palestra de abertura, porque realmente eu já tenho maturidade suficiente para saber que essa é uma missão digna de maiores inteligências, não é para mim, não é para mim. Eu abro até um parênteses para fazer um comentário. Eu comecei, como destacou o doutor Danilo Mergulhão, na comarca de Santa Maria da Boa Vista. Isso em 1985.
e lá tive um primeiro contato com o direito eleitoral, muito superficial. Eu tenho lembrança que nós fizemos lá em Santa Maria da Boa Vista, em 85, 86, um recadastramento eleitoral. Acho que tem gente aqui que nem nascido era assistindo a esta fala singela. E depois fui removido para a comarca de Lagoa dos Gatos e lá presidi as minhas primeiras eleições, em 1986. E Lagoa dos Gatos, passei por Jaboatão, um pouco tempo no Cabo, Paulista, Olinda, e cheguei a Recife. Como juiz de Recife, tive a oportunidade também de passar um período não muito longo na 5ª zona eleitoral da capital. Mas confesso aos senhores que estão nos assistindo que, ao assumir o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, comecei a tudo contemplar com um olhar de principiante. Porque, conquanto tenha tido uma certa experiência nessas comarcas por onde passei, Santa Maria, Lagoa dos Gatos e em Recife, a atuação no Tribunal Regional Eleitoral, para mim, era uma novidade. Atuando no 2º grau na Justiça Eleitoral. Um homem de certa experiência, porque, como foi dito, fui corregedor-geral de Justiça, fui presidente do tribunal, diretor de escola, mas no Tribunal Regional Eleitoral cheguei, vou repetir, a tudo contemplar com um olhar de principiante, com humildade, com simplicidade, mas também com a vontade muito grande de enfrentar os problemas, com vontade de potência, para usar uma expressão do Nietzsche, vontade de enfrentar as dificuldades e de resolver os problemas da melhor maneira possível, atendendo fundamentalmente aos anseios do destinatário final do serviço eleitoral, que é o cidadão eleitor pernambucano. Então, essa fala inicial é para deixá-los tranquilos de que não irei proferir palestras nem conferência, mas aproveitarei este tempo que me foi concedido para trocar algumas experiências e impressões sobre o direito eleitoral e sobre esse momento de grande dificuldade, porque passa o mundo, e muito particularmente o Brasil, que é esse estado de pandemia com o coronavírus que está a atingir a saúde e a vida de muitos brasileiros. Eu irei, professor Danilo, dividir a minha fala em 3 partes muito singelas, muito simples. A primeira delas, eu tentarei fazer um breve esforço histórico da justiça eleitoral no Brasil. Na segunda delas, eu procurarei mostrar a importância da justiça eleitoral para a democracia brasileira. E a terceira parte eu irei dedicar a uma mensagem de fé e de esperança, a uma mensagem a todo aquele brasileiro que busca uma vida melhor, para que eles possam se sentir tranquilos e garantidos de que a justiça eleitoral em Pernambuco desenvolverá todos os esforços e concentrará todas as suas energias para assegurar uma eleição tranquila, uma eleição calma, e para garantir ao eleitor o poder do seu voto livre, consciente, com as garantias necessárias para evitar o contágio com o coronavírus. Então, com relação à minha primeira palavra, eu teria a dizer
que a Justiça Eleitoral foi criada através do Decreto 21.076, né, de 24 de fevereiro de 1932. Justiça Eleitoral do Brasil, ponto de partida, foi criada em 1932. E, naquele momento, instalou-se na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal, o antigo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. É o que se chama hoje de TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas acontece que essa Justiça Eleitoral, criada, instalada em 1932, durou muito pouco tempo. Apenas 5 anos. E passados esses 5 anos, o regime de exceção do Estado Novo extinguiu a Justiça Eleitoral. Essa é a grande realidade. Em 1937, o regime de exceção do Estado Novo proscreveu, extinguiu a Justiça Eleitoral no Brasil. E somente em 1945, com a emenda constitucional número 9, chamada Lei Agamenon, é que a Justiça Eleitoral voltou a funcionar no Estado brasileiro. Criou-se partidos políticos, vieram as eleições de 1945, que elegeram o Marechal Eurico Gaspar Dutra, seguindo-se as eleições de Getúlio Vargas, mais à frente Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e tantos outros. No entanto, apenas uma referência muito breve, com a instauração do regime de exceção constitucional, em 1964, o Brasil passou um período sem eleições diretas para presidentes, para governadores, prefeitos das capitais do Estado, ficando a Justiça Eleitoral limitada a organizar eleições para o Congresso Nacional e para os municípios do interior. Somente com a redemocratização do país é que a Justiça Eleitoral procurou modernizar-se para as eleições que vieram nos anos subsequentes e tem dado, certamente, uma contribuição importante para solidificar a democracia no Brasil. Então, a minha palavra introdutória é apenas para chamar a atenção daqueles que pretendem começar a estudar o direito eleitoral, que a Justiça Eleitoral começou em 32, foi extinta em 37 e voltou a existir em 1945. Essa é a palavra introdutória. Agora, nunca será demasiado lembrar a importância fundamental do voto na construção e na sedimentação do regime democrático brasileiro. Importa reter esta fundamental atividade do cidadão e da cidadã brasileiros na escolha, na eleição do seu presidente da República, do seu governador de estado, do seu prefeito municipal, dos seus senadores, dos seus deputados federais, estaduais e vereadores na construção de um país forte e determinado na busca de uma vida melhor para a sua população. A importância fundamental do voto. O cidadão poder dizer quem é que ele quer que governe o seu país, quem é que ele quer que governe o seu estado, quem ele quer que governe o seu município
Isso é algo que eu considero como um dos mais importantes atos de cidadania que são assegurados ao cidadão brasileiro. Escolher aquele que irá administrar a verba pública, elegendo as políticas públicas que visem melhorar a vida dos cidadãos, escolher o seu vereador, o seu senador, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, aquelas pessoas que irão editar as leis, que irão pautar a conduta dos homens e das mulheres na vida em sociedade, é algo absolutamente fundamental para uma democracia. Isso não há a mais mínima dúvida. O poder assegurado ao povo de escolher os seus governantes. E como é que entra aí, ou a partir deste cenário, ou a partir desta realidade, a importância da justiça eleitoral? Ora, se é importante assegurar ao cidadão o seu direito de voto, o seu direito de escolha, há que poder existir uma instituição forte que assegure o exercício desse direito com lisura, com tranquilidade e com observância de um princípio de dignidade ou magnitude constitucional, que é o princípio da igualdade entre os candidatos. Aí entra, senhores professores, senhores alunos, senhoras professoras, senhoras alunas, a importância nuclear da justiça eleitoral para a democratização, para a construção e a sedimentação da democracia no país. E importa reter um dado fundamental. A importância da justiça eleitoral para a democracia brasileira não reside apenas e tão somente no preparar e organizar as eleições, mas muito mais do que isso. A importância da justiça eleitoral também surge de evidência palmar no momento em que ela controla os atos dos candidatos e dos partidos políticos, que ela busca coibir a prática dos abusos do poder econômico, dos abusos do poder político. Isso é um tema que deverá ser tratado por um dos palestrantes deste curso. Então, a justiça eleitoral, para além de preparar e organizar as eleições, tem como missão fundamental assegurar o voto livre, assegurar a lisura das escolhas, assegurar que os candidatos e os partidos se comportem adequadamente de acordo com o ordenamento jurídico nacional e de acordo com a Carta Maior brasileira. Eu diria que preparar e organizar eleições, sobretudo eleições municipais, é um exercício de dificuldade. Aliás, essa é uma expressão de Castanheira Neves, um grande jurista português. Ele dizia: interpretar o direito é um exercício de dificuldade. Estudar o direito, compreender o direito, é um exercício de dificuldade. Então, parafraseando o Castanheira Neves, eu diria: e presidir uma eleição municipal em tempo de pandemia é uma dificuldade acrescida. Não é apenas interpretar as normas eleitorais, mas, mais do que isso, enfrentar dificuldades seríssimas, advenientes de uma doença grave que põe em risco, como disse no início, a vida e a saúde das pessoas. Os senhores devem ter acompanhado as providências que nós adotamos no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco a partir
da declaração pela Organização Mundial de Saúde do estado pandêmico no Brasil. A partir daquele instante, nós adotamos algumas providências absolutamente urgentes, absolutamente indispensáveis, necessárias, imprescindíveis, que iniciou com a suspensão do atendimento presencial para a adoção de um trabalho remoto, visando garantir a saúde dos servidores do Poder Judiciário, mas também, fundamentalmente, dos eleitores pernambucanos. E, nesse particular, meus senhores e minhas senhoras, eu tive, enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, a grata satisfação de poder constatar o compromisso ético, o compromisso moral, o compromisso de trabalho de todos aqueles servidores que integram o Poder Judiciário Eleitoral de Pernambuco. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, embora suspendendo o atendimento remoto, permaneceu a prestar serviços na ânsia de bem servir, como eu costumo dizer, na ânsia de bem servir em todas as unidades da Justiça Eleitoral pernambucana. Nós realizamos sessões do Tribunal Pleno por videoconferência, nunca deixamos de realizar as sessões, nunca deixamos de julgar os processos, nós estamos prestando este serviço, nós fizemos um trabalho de alistamento eleitoral, nós fizemos um trabalho de transferência de eleitores, de sanação de eventuais irregularidades através do chamado título NET. Quer dizer, tudo está sendo feito visando atender aos anseios, às necessidades do cidadão e da cidadã eleitores pernambucanos, apesar de reconhecermos as dificuldades imensas que estão sendo enfrentadas pela Justiça Eleitoral brasileira, não é apenas pela Justiça Eleitoral pernambucana, mas por todos aqueles que atuam na Justiça Eleitoral do Brasil. É realmente, repito a expressão de Castanheira Neves, é um exercício de dificuldade trabalhar na Justiça Eleitoral do Brasil em tempos de pandemia. Mas notem, é importante a gente aproveitar essa oportunidade para trazer à baila algumas iniciativas adotadas ao longo do tempo pela Justiça Eleitoral que atestam de forma clara e inequívoca a essencialidade da Justiça Eleitoral para a democracia brasileira. Haja vista, por exemplo, as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas existem há mais de 24 anos e, ao longo de todo esse tempo, nunca ninguém indicou uma fraude praticada em eleição eletrônica no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral, um ano antes das eleições, realiza um teste público de segurança, convidando especialistas em tecnologias para que eles possam identificar as fragilidades, as vulnerabilidades da urna eletrônica, e até hoje, graças a Deus, ninguém foi capaz de apontar uma fraude em eleições eletrônicas no Brasil. Este foi, sem a mais mínima dúvida, uma grande contribuição da Justiça Eleitoral para a democracia brasileira, para assegurar o direito livre, a lisura das eleições no Brasil. Isso é um ponto que precisa ser dito, gente,
para que os cidadãos e cidadãs brasileiros tenham confiança na urna eletrônica. A biometria é uma outra iniciativa, como eu costumo dizer, a serviço da segurança. A biometria é uma iniciativa a serviço da segurança. E por que isso? Porque, coletadas as impressões digitais do eleitor e da eleitora, esses dados biométricos, eles vão para um banco de dados lá do Tribunal Superior Eleitoral e, no dia da eleição, colhida a impressão digital, ninguém poderá votar por outra pessoa. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Infelizmente, eu confesso aos senhores, infelizmente, nós fomos compelidos, nós fomos obrigados, jungidos, atados a suspendermos o serviço de biometria quando suspendemos o atendimento presencial. Como disse antes, ao suspendermos o atendimento presencial, a Justiça Eleitoral continuou a prestar os seus serviços fundamentais remotamente, mas a coleta das impressões digitais não era absolutamente possível. E agora, como todos nós acompanhamos, em poucos dias, o ministro Luiz Roberto Barroso, declarou que os serviços de biometria não serão utilizados nas eleições municipais do ano fluente. Lamentamos isso, porque, como disse antes, a biometria foi uma iniciativa a serviço da segurança. Essa é a expressão que eu utilizei e continuarei utilizando. Mas o ministro Barroso, ele teve sérias razões para deliberar no sentido da não utilização dos serviços biométricos nessas eleições de 2020. Em primeiro lugar, porque a coleta da impressão digital ela leva mais tempo para o eleitor votar. Isso é uma verdade. É preciso que o servidor da Justiça Eleitoral pegue na mão do eleitor, coloque o dedo do eleitor no equipamento necessário, e isso leva mais tempo. E é importante que a eleição não leve mais tempo este ano, ao contrário, é fundamental que o eleitor possa votar o mais rapidamente possível para voltar para sua casa ileso e sem ser contagiado, não é? Pelo coronavírus. O segundo motivo, que é uma consequência do primeiro, foi exatamente evitar o contágio dos servidores da Justiça Eleitoral e dos eleitores como um todo, né? No momento em que o servidor da Justiça Eleitoral pega na mão do eleitor para levar o dedo do eleitor a fim de ser coletada a sua impressão digital, isso é um contato que deve, a toda evidência, ser evitado exatamente em razão desta pandemia. E por último, também não é recomendável a utilização de álcool gel no equipamento, porque pode danificar o equipamento. Alguém poderia dizer, não, mas se limpar o equipamento com álcool gel, o eleitor poderá chegar lá, submeter a sua impressão digital e estaria aí resolvido o problema. Não é possível. Então, o ministro Barroso, em razão destas três situações que eu acabei de mencionar, ele deliberou no sentido da não utilização dos serviços biométricos nas eleições que se aproximam, né? De novembro, não mais do dia 4 de outubro,
mas do dia 15 de novembro, e naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, no dia 29 de novembro do ano em curso. Não haverá essa possibilidade. Mas a biometria, eu continuo dizendo, é um passo à frente, é uma contribuição fundamental da justiça eleitoral na consolidação da democracia, no assegurar o voto do eleitor limpo, a sua escolha limpa dos seus governantes. Eu não retiro o que disse, muito embora a biometria não venha a ser utilizada neste ano, mas no próximo ano, se Deus quiser, se Deus permitir, nós iremos retomar os serviços de coleta dos dados biométricos, porque realmente essa é uma segurança muito grande nas atividades eleitorais brasileiras. Um outro problema, senhores, um outro problema que me parece muito grave, muito sério, é o que diz respeito às fake news, às mentiras. Isso é algo que deve ser, claro, muito bem pensado, muito bem maturado, não é? A mentira é uma indignidade que torna desprezível quem a comete. A mentira é uma indignidade que torna desprezível quem a pratica, sobretudo e fundamentalmente quando a mentira visa atingir a honorabilidade das pessoas, a honra dos candidatos, porque isso contribui para a falta de lisura no processo eleitoral. Isso contribui de forma efetiva para atisnar a imagem do candidato, e ele pode, a partir daí, evidentemente, ser prejudicado nas eleições por causa disso. A gente sabe, ninguém duvida, ninguém está dizendo aqui o contrário, que há que poder assegurar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é algo absolutamente fundamental. Agora, essa liberdade de expressão deve ser submetida a uma linha limitadora. Há que poder limitar essa liberdade de expressão. Eu tenho muita preocupação com isso, porque as pessoas costumam acreditar acriticamente naquilo que é dito pela imprensa, falada, escrita, televisada. Tudo que sai em televisão, tudo que sai em jornal, tudo que sai no rádio, as pessoas acreditam piamente de que aquilo é verdade. Acriticamente. Então, para o regime democrático, para a consolidação da democracia, nós precisamos lutar com todas as nossas energias, com todas as nossas forças, pela liberdade de imprensa. Pela liberdade de imprensa. No entanto, é preciso que os veículos de comunicação possam atuar como vêm atuando, na grande maioria, com responsabilidade, com respeito, para evitar exatamente a transmissão de ideias falsas que possam contribuir, como eu disse, para quebrar a lisura do processo eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso tem dito, e com toda a razão, que a justiça eleitoral não resolverá o problema da fake news. A fake news é um problema que precisa ser resolvido a partir da educação do povo. As pessoas precisam ser mais bem educadas para poderem respeitar as outras.
cada um tem o seu partido, é bom que tenha, cada um tem o seu candidato, é ótimo que isso aconteça, cada um pode defender as ideias do seu candidato, agora com respeito, com consideração, com os olhos voltados para a verdade. Um homem fidedigno é aquele comprometido com a verdade e não com a mentira. O Tribunal Superior Eleitoral, a notícia que se tem é que firmou alguns convênios com as grandes plataformas, né, como se chama, Facebook, WhatsApp, né, não tem isso? Instagram, e já firmaram alguns convênios visando coibir essa prática da mentira no processo eleitoral. Aliás, esse é um problema que deve ser acentuado a partir do início da propaganda eleitoral. Precisamos ter muito cuidado, professor Danilo Mergulhão, professores Douglas, Micael, estou vendo aqui a doutora Érica Ferraz, um grande abraço, uma grande alegria, uma grande satisfação poder revê-la, doutora, a senhora que na classe dos advogados dignificou a justiça eleitoral com um trabalho irrepreensível. Obrigada pelo elogio. Foram 4 anos de um trabalho brilhante, eu fico muito particularmente feliz em vê-la aqui, comprometendo o seu sossego, o seu descanso, para ouvir essas questões tão singelas que eu estou trazendo aqui para os senhores. Então, com relação à questão das fake news, o que eu tenho a dizer é isso, é que a justiça eleitoral sozinha não vai resolver o problema. Há uma normatização que assegura o direito de resposta, sem prejuízo das consequências no âmbito reparatório, no direito patrimonial, no direito civil, no direito criminal. Existem esses normativos, mas se não houver um compromisso da sociedade com a justiça eleitoral, será muito difícil nós resolvermos esse problema das fake news. É preciso que haja uma convergência de vontades, é preciso que todos contribuam, colaborem, convergindo energias, evitando retransmitir mensagens que não estejam absolutamente seguras, né, da verdade daquilo que está sendo dito. Então, é preciso uma preocupação muito grande com relação a essas questões. Senhores, como o tempo conspira, eu disse que minha fala seria breve, e sendo breve nem precisaria ser boa, como dizia o José Carlos Barbosa Moreira. Eu fiz uma referência sobre o esforço histórico da justiça eleitoral, eu fiz uma referência sobre a importância fundamental da justiça eleitoral no processo de consolidação da democracia no Brasil, trouxe aqui alguns poucos dos inúmeros, incontáveis problemas enfrentados pela justiça eleitoral para transmitir para os senhores o quão fundamental é a atividade desenvolvida pela justiça eleitoral no Brasil e muito particularmente no nosso estado de Pernambuco. E eu termino com uma mensagem muito, muito tranquila, muito calma, mas também, vamos dizer assim, muito decidida, muito objetiva. Não é fácil presidir um tribunal eleitoral, como eu disse aos senhores ao longo da minha fala
em tempos atuais, em tempos de pandemia, em tempos de doença. As pessoas estão receiosas, estão preocupadas, estão com medo e com razão. E com razão. Tem pessoas adoecendo, tem pessoas morrendo. É preciso que haja assim uma consciência muito forte da importância do voto, para que você, eleitor, você, eleitora, possa colocar lá, como chefe do executivo municipal, como vereadores do seu município, as pessoas que estão mais bem preparadas, apetrechadas para o exercício dessa função pública fundamental. Mas algo me preocupa muito particularmente, que é essa agitação, como eu costumo dizer, prenunciadora de indesejável polarização na política brasileira. As pessoas não discutem mais com responsabilidade os grandes temas nacionais. As pessoas se agridem, as pessoas partem para agressões pessoais, como se isso fosse o suficiente para convencer o eleitor e ganhar uma eleição. O eleitor está amadurecendo. O eleitor brasileiro está crescendo, né? Ele sabe o que quer. Ele quer uma vida em sociedade melhor. Ele quer políticas públicas voltadas para a melhoria das suas vidas. O eleitor não quer agressão, o eleitor não quer que candidatos desmoralizem outros candidatos, partidos desmoralizem partidos. O eleitor quer uma discussão séria, uma discussão honesta dos problemas da sua cidade, dos problemas do seu município. E é neste cenário, senhores professores, que o Poder Judiciário surge como um derradeiro pilar ao qual se agarram os homens e mulheres de bem que pretendem ver respeitadas as leis deste país e realizada a justiça nesse país. Poder Judiciário é o derradeiro escolho a que se agarram os que naufragam e os desenganados também. Em lhe faltando a confiança do cidadão e da cidadã, é o próprio descrédito que se instalará no conceito dos poderes estatais. E isso poderá campear a violência e comprometer de forma irrecuperável a normalidade democrática neste país. Então é importante, senhores, que nós elejamos as palavras fundamentais, as palavras de ordem na atualidade brasileira. Respeito, equilíbrio, contenção. Não se resolve o problema do Brasil atacando as instituições, desmoralizando o Poder Judiciário Nacional, o Executivo, o Legislativo. Não é assim. Nós precisamos, ao contrário, fortalecer as nossas instituições. Se nós queremos, se nós estamos preocupados com a normalidade democrática brasileira, cuidemos de fortalecer as nossas instituições e não de atacar as nossas instituições e não de fragilizar as nossas instituições. O Poder Judiciário, como disse ao longo dessa breve palavra proferida nesta noite, é importantíssimo
é essencial, eu diria mais, é nuclear no processo de consolidação democrática. A democracia brasileira não é algo estanque. Há uma democracia e ela haverá de persistir para o resto da vida. Não é assim. A democracia é algo que se constrói no dia a dia, que se solidifica no dia a dia. E para isso é preciso que as pessoas, sobretudo nós, que somos formadores de opinião, os senhores professores, nós professores, os advogados, os representantes do Ministério Público, os juízes de direito, os médicos, os engenheiros, todas as profissões, nós temos o dever de trabalhar pelo fortalecimento das nossas instituições, sem as quais não haverá democracia no Brasil. Então, agradecendo mais uma vez ao convite que me foi formulado pelo doutor Danilo Mergulhão, meu ex-aluno, para minha alegria, para minha felicidade. Eu desejo a todos uma boa noite, me coloco à disposição de todos para uma troca de impressões, de experiências sobre muitos dos temas que, infelizmente, não pude abordar aqui, mas os senhores que participarão deste curso terão a oportunidade de ouvir a doutora Érica Ferraz, terão a oportunidade de ouvir o professor doutor Alexandre Freire Pimentel, que é um dos mais atuantes e atuais juristas do Brasil. Eu não me limito ao estado de Pernambuco, ele já ultrapassou os limites do estado de Pernambuco faz tempo. É um homem que tem obras publicadas, professor universitário, hoje meu professor, doutor Danilo, nosso professor, posso dizer assim, e essas pessoas também, o senhor doutor Keider Loyola, o Douglas Silva, essas pessoas todas irão proporcionar ao longo deste curso, sem dúvida alguma, ensinamentos absolutamente fundamentais, que irão contribuir também e fundamentalmente para as eleições que se avizinham. Eu fiquei muito honrado, fiquei muito feliz, muito satisfeito com o convite, agradeço também a doutora Érica Ferraz, porque foi ela quem fez a interlocução entre a minha pessoa e o doutor Danilo Mergulhão. Quando eu o vi aqui na tela, já reconheci a sua fisionomia como ex-aluno, porque o difícil ao longo de 32 anos, 33 anos no magistério, o difícil é a gente gravar o nome de todos os alunos. Mas eu tenho uma memória visual muito boa, graças a Deus, e quando botei aqui os meus olhos no doutor Danilo, eu já sabia que ele havia sido o meu aluno e um brilhante aluno, e como disse, esse fato não o prejudicou, ao contrário, ele está sendo brilhante aí na academia, fez mestrado, doutorado, e está a ministrar as suas aulas, e eu já me considero também hoje seu aluno, viu, doutor Danilo? Então, muito obrigado a todos, e me coloco à disposição para uma troca de impressões, se for o caso. Eu gostaria de dizer que, lamentavelmente, eu não consegui fazer um bate-papo. Foi, de fato, uma conferência. Foi, de fato, uma conferência, professor. O senhor, a sua fala é a fala da minha graduação. É aquela fala que dá a centelha de esperança. Acende em nós a centelha da esperança, a centelha dos juristas que são, de fato, juristas, né? Eu tenho certeza que essa sua fala, que o senhor humildemente falou como um bate-papo, um diálogo, mas que eu tenho certeza que é uma conferência de abertura, ela ficará na história do nosso direito eleitoral aqui no estado de Pernambuco. Eu vou estar gravado, pretendo replicar, e porque, de fato, a sua fala é uma fala muito, muito própria, tá?
Eu vou fazer algumas considerações, eu já sei que temos algumas perguntas dos nossos professores. Gostaria de agradecer inicialmente a Érica, que chegou, que está aí conosco. Muito obrigado, professora Érica. Obrigada. Professor Prazer Douglas, meu. obrigado, Érica, uma grande amiga. Professor Douglas, que é juiz eleitoral, aqui na comarca de Belo Jardim, acredito que Ceará também, não é, Douglas? Eu não estou vendo o professor Douglas, sim, eu estou vendo aqui o Douglas Silva. E o professor Micael, nosso professor na Micael faculdade. Ferreira, estou vendo. De fato, nós precisamos. Qualquer dificuldade, qualquer coisa, conte conosco lá na Justiça Eleitoral, viu? Estamos lá para atender as necessidades dos juízes. Viu? A grande preocupação nossa, eu fui presidente de tribunal, fui corregedor-geral de justiça, mas a nossa preocupação é a de orientar na medida do possível e não está querendo punir ninguém. A nossa ideia, eu acho que a minha atuação como professor forjou a minha linha de conduta no sentido de buscar ajudar ao juiz. Eu fui juiz de carreira, eu sou juiz de carreira, e sei das dificuldades que o juiz enfrenta. De forma que, aproveitando aqui a sua presença nesta tela aqui, nesta fala virtual, eu me coloco à sua disposição, como me coloco à disposição de todos os magistrados. É importante lembrar, doutor Danilo, eu peço desculpas, viu? Eu Fique à vontade, professor, a casa é sua. Se eu estiver falando muito, corte a minha fala, viu? Aqui é seu, não é meu, não. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a Escola Judicial Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, sob a presidência do desembargador Rui Trezena Patu Júnior, está iniciando um curso sobre registro de candidaturas, né? Um curso importantíssimo, credenciado pela Infam, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, confere um certificado, né, de 20 horas aula. Eu não tenho a mais mínima dúvida acerca da importância do conteúdo que será ministrado neste curso, que era para começar hoje, mas por razões outras que não convém agora mencionar, esse curso será iniciado na próxima segunda-feira. Né? É importante aproveitar essa oportunidade para deixar consignado isso, porque é uma iniciativa inédita da Escola Judicial Eleitoral de Pernambuco propiciar aos magistrados exatamente um curso sobre registro de candidaturas. Obrigado, doutor Danilo, pela oportunidade de lembrar isso aqui. Nós que agradecemos, professor. O senhor falou do momento pandêmico, né, e eu me lembro muito bem, a pedido do tribunal, nós submetimos um texto da escola do Tribunal Regional Eleitoral, foi sobre fake news, né? E esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pós-truth, de pós-verdade, e onde tem se discutido como as democracias morrem, e no livro do Steven e do Daniel, bastante utilizado, inclusive, pelo ministro Barroso, aqui no Brasil, desse enfraquecimento lento e constante de todas as instituições críticas. As críticas não, mas as críticas têm sofrido bastante, né? E como o Poder Judiciário, a imprensa livre, né? E isso ocasiona, lamentavelmente, uma erosão gradual de todas as normas políticas de longa data. Então, de fato, é preciso combater a fake news. Eu até vou debater isso amanhã com Érica, né? Foi quinta-feira com Érica, né? Mas eu tenho para mim como uma tentativa de todo mundo que é jurista, ou tenta ser jurista, que é o meu caso, só tenta ser jurista, né? Eu vejo a fake news como essa divulgação de notícias de duvidosa certeza,
ou de veracidade, com um ilícito de postura antidemocrática que é capaz de desequilibrar o pleito eleitoral e interferir na lisura do processo eleitoral. E que bom que eu sou testemunha de como o tribunal combate, principalmente desde as eleições passadas, que eu tenho ações do tribunal nesse sentido. E, graças a Deus, em todos os momentos encontrei a tutela jurisdicional para manter o pleito eleitoral equilibrado, o equilíbrio das eleições. Professor, eu vou passar a palavra para o professor Douglas, que ele tem uma pergunta a lhe fazer, e depois a Micael, e por último a Érica, se ela tiver também. Tá? Professor Douglas, com o senhor a pergunta. Boa noite, aproveitar para cumprimentar o professor Danilo, doutora Érica Ferraz, Micael Ferreira, e agradecer, primeiramente, a presença do presidente do TRE, o professor Frederico Neves, né? Dizer que é uma honra para mim, como professor aqui da casa, ter o senhor aqui nessa data tão importante, e também como representante da Justiça Eleitoral em Belo Jardim, ter nosso representante máximo aqui ensinando aos nossos alunos a importância da Justiça Eleitoral, né? E, mais uma vez, também agradecer aqui, só registrar que tomei posse na sua presidência, né, do Tribunal de Justiça em 2014. Então, é mais uma vez uma honra estar aqui, ver que o senhor participou da minha vida, de atos importantes na minha vida, como também na vida do professor Danilo, certo? Muito obrigado. Posso lhe interromper? Pode, diga. Minuto. Diga. Na nossa gestão no tribunal, nós nomeamos 102 juízes. Foi perfeito. Aproveitar, parabenizar o senhor pela criação da secretaria remota, né? Como também teve no Tribunal de Justiça, nós temos no Tribunal de Justiça, foi transmitido ao TRE, para nós vai ser excelente, porque decisões judiciais que normalmente se repetem no estado todo vão estar na mão de assessores que vão receber milhares de decisões iguais e vão poder até analisar melhor, estudar o caso e melhor assessorar o juiz. Nem todo juiz tem essa condição de ter um assessor no nível do Lauro, né, como eu tenho, né? Não é à toa que o Lauro, ele estava aqui, levaram para o TRE, falaram comigo até, dizer, a gente está querendo levar o Lauro, eu digo, olha, se for melhor... Quer dizer que ele era de Belo Jardim? Ele é de Belo Jardim, Nós conseguimos aqui, basicamente, mais de 90% da biometria. Então, assim, o Lauro, eu até digo assim, né? Não desmerecendo os outros servidores do TRE, mas eu digo, olha, se trouxer o servidor daí do TRE, eu boto o Lauro e ainda dou 2 gols. Ainda faço assim, né? Eu tenho excelentes referências do Lauro, viu? Muito boas referências. Aí foi uma excelente escolha também, e também nessa forma trazer esse do Tribunal de Justiça para o TRE vai ser muito importante para a gente, certo? Mas vamos à pergunta, né? Pergunta bem abrangente, bem simples aqui, mas sobre a opinião do seu pessoal. Como nós estamos em pandemia, nós, mesmo com a reabertura do Estado aos poucos, nós ainda vamos tentar manter as pessoas, né? Vamos tentar se manter o máximo em casa possível, o máximo de isolamento. E coisas nesse sentido. Como é que o senhor acha que vai ser a eleição, né? Nesse sentido, assim, em relação a anos em que é tudo liberado, né? Porque agora, de certa forma, as pessoas vão restringir, vamos ter, de alguma forma, pode ser que nós tenhamos atos que vá restringir um pouco a liberdade de propaganda, etc., né? Eu acredito que elas vão se concentrar mais nas redes sociais, né? Eu já sei que o senhor explicou muito bem, né, a palestra da forma que o senhor falou, como professor, há milhares de anos, até digo que quando eu crescer, quero ser igual ao senhor na qualidade de professor, né? Aí, o senhor podia só explicar sobre isso, sua opinião sobre isso, mais a opinião pessoal. O doutor Douglas Silva, eu com a minha sinceridade, eu diria, não sei responder. Não sei responder. É uma forma de brincar com coisa séria. É porque a gente não sabe como essa pandemia vai se comportar, né?
há uma notícia de que aqui no Recife, na capital, está havendo uma desaceleração, né? Está caindo aqui o número de mortes, etc. Mas em outros municípios, em outros estados, está acelerando. E depois, com as aberturas que nós estamos vendo aí, no mundo todo, estão sendo noticiadas, vamos dizer assim, situações que estavam sob controle e agora já não estão mais sob controle. Isso é uma questão de doença. É uma questão que a Justiça Eleitoral seguramente não terá condições de dizer com absoluta tranquilidade e com absoluto domínio sobre a matéria que as eleições ocorrerão de forma tranquila, etc. e tal. Oxalá isso aconteça. Oxalá isso aconteça. O que eu posso lhes dizer é que a Justiça Eleitoral pernambucana fará tudo o que for possível para garantir a segurança dos eleitores e dos servidores. Nós já deflagramos processos licitatórios para a aquisição de equipamentos de proteção individual, de máscaras, de luvas, de álcool gel. A gente está pensando em colocar aquelas divisórias de acrílico, o que for possível para assegurar, garantir a integridade física e o não contágio dos eleitores, nós faremos. Nós faremos. Agora, o TSE está ainda elaborando uma norma, algumas diretrizes que serão divulgadas em breve. Nós não sabemos ainda, mas alguma coisa virá ainda do TSE. Eu aproveito e agradeço a pergunta do doutor Douglas Silva para dizer a todos os que estão nos vendo e ouvindo, para dizer que o momento é de dificuldade, mas o eleitor não ficará exposto a uma situação de contágio. Nós faremos, como disse, o que for necessário para permitir que o eleitor possa exercitar o seu direito de voto com o mínimo de garantia e de segurança possível. Com o mínimo de garantia. Distanciamento nas filas. É importante que haja um certo distanciamento nas filas. Há uma discussão em torno da ampliação do horário, né, de coleta dos votos, né? Há uma discussão em torno disso, colocar um pouco, alargar esse prazo para permitir uma maior segurança para os eleitores. Há quem admita a possibilidade também de estabelecimento de alguns horários para as pessoas que estão naquele grupo de risco. Essas coisas todas estão sendo pensadas e haverão de ser deliberadas pelo TSE. Então, respondendo agora objetivamente ao doutor Douglas, eu não sei precisamente como as coisas irão caminhar. Espero que Deus nos ajude a todos e que nós possamos controlar essa pandemia em ordem a permitir a realização das eleições com a segurança absolutamente necessária. Muito obrigado, doutor. É o que eu espero também. O senhor daí para o estado todo, eu aqui, Belo Jardim, Ceará, né? Deus quiser. Danilo. Deus quiser. Como, por exemplo, eu gostaria de ouvir também a doutora Érica Ferraz. Eu não sei se o tema que ela irá tratar abordará isso. O problema da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, os comícios, as piadas, porque a gente sabe que numa cidade do interior,
Eu acho aquilo belíssimo. Eu acho bonito, uma manifestação espontânea do povo caminhando às ruas, né? Os comícios, né? Aquilo ali é uma festa popular absolutamente necessária, mas diante do contexto da pandemia, Não vai poder, né? não vai poder. Não vai É poder. verdade. Infelizmente, não vai poder. Então, é algo que é importante a gente pensar, né? Conglomerados de pessoas, milhares de pessoas num comício, como o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, aquilo é criminoso. Gente, nem pensar, aquilo não existe. Aquilo é criminoso, aquilo é inaceitável, inexcogitável, porque põe em risco a vida das pessoas, né? Nós teremos umas eleições inusitadas, né? Bem diferentes, eu acho. Bem Muito, diferente. muito em rede social, campanhas em rede social, internet, WhatsApp, né? Ainda Mas bem, realmente... ainda bem que nós temos esses mecanismos tecnológicos. Né? Podia ser pior, né? Podia ser pior Podia se ser não tivéssemos pior. isso. Olha, não tenham dúvida de uma coisa, viu? Não tenham dúvida de uma coisa. É uma questão de tempo. Nós votaremos pelo celular. Nós votaremos verdade. pelo celular. Não digo agora, doutor Micael, não digo agora, porque não haverá tempo para isso. Mas as eleições próximas, verdade. muito provavelmente, imagine, veja, nós temos em Pernambuco 9 milhões e 200 mil habitantes, né? Dos 9 milhões e 200 mil habitantes, nós temos aptos ao exercício do voto 6 milhões e 800 mil eleitores. 6 milhões e 800 mil eleitores. Nós temos 122 zonas eleitorais, né? 20 mil sessões eleitorais, 21 mil sessões eleitorais, e nós temos que preparar algo em torno de 85 mil mesários. Vejam as dificuldades que eu havia referido antes, me vem à mente agora mais essa. Nós temos no Brasil algo em torno de 147 milhões de eleitores. 147 milhões de eleitores, né? Em 5.570 municípios. Não tenham dúvida, o voto através de celular iria contribuir de forma efetiva para evitar o deslocamento do eleitor à sua sessão eleitoral para votar. E assim, doutor Frederico, eu ouvi, assim, assisti algumas aulas. Uma delas até foi uma palestra do Bill Gates, que ele estuda e ele previu algumas pandemias já, né? Ele foi um dos precursores nessa questão de falar sobre pandemia, que ninguém achava que isso ia acontecer, a gente não tinha ideia que a gente estaria nessa situação. E ele diz que virão outras. Nós teremos que nos preparar, porque nós viveremos um tempo agora que vão vir uma era de novas doenças, novas pandemias. Então, isso aí é só o começo, pelo que só o começo, infelizmente. Ele estuda doenças, investe nisso. Então, uma coisa realmente mas tudo preocupante passa, mesmo. Muito preocupante, doutora Érica, mas tudo passa, eu vou voltar àquelas 3 expressões fundamentais do momento: contenção, equilíbrio, respeito. Respeito. Eu vou acrescentar outra: educação. Educação. As pessoas precisam ser educadas. A higienização adequada, né? Muita gente não tem saneamento básico. Essa é uma grande oportunidade para se pensar nisso. O eleitor poder eleger aqueles prefeitos, vereadores, que se comprometam com o saneamento básico. Né? Estamos com a legislação nova, até escrevi um artigo domingo no jornal, vou até mandar para o senhor dar uma lidinha, mas estamos com a legislação aí, com uma oportunidade enorme de saneamento. Sem dúvida. Uma meta. Educação é fundamental. Sem educação, não tem jeito. As pessoas
não vão cuidar de si, muito menos dos outros. Porque o que a gente está vendo hoje, diante dessa situação calamitosa por que passa o Brasil, muita gente que está bem, muita gente nova, saudável, forte, diz assim: não, eu não vou, eu vou enfrentar isso aí, eu vou enfrentar isso, isso é uma bobagem. E não pensa nem em si, não está pensando em si, e não está pensando nos outros, nas outras pessoas. É importante que haja essa consciência, né, de solidariedade humana com as pessoas. Tudo isso passa por educação. Sem educação não tem jeito. É por isso que eu falei, realmente o ato de votar é um dos mais, diria assim, fundamentais atos de cidadania, sabe? Votar em quem se preocupa com o povo e não com vantagens pessoais. Tá aí essa Pensar coletivo, né? Pensar coletivo. É pensar coletivo, sem dúvida alguma. Nós vivemos numa coletividade. Eu fiz um curso, eu tenho dito isso. As grandes questões são as simples questões, são as singelas questões. O que é que eu quero dizer com isso? Uma psicóloga norte-americana em Athens, eu não sei se a doutora Ética fez algum curso em Athens, da escola, porque ainda não, mas fará. Não, eu fiz em Nova York. Em Nova York fez, eu tenho lembrança. Em Athens, eu fiz um curso pela escola da magistratura e, num determinado momento, surgiu uma psicóloga para fazer uma palestra para os magistrados brasileiros. E essa psicóloga disse: veja que coisa simples, isso é algo simples, mas é fundamental. É simples, fundamental. Ela disse: durante a semana, eu dedico 2 horas do meu tempo, em 2 dias na semana, para desempenhar um trabalho gratuito, voluntário, com as pessoas drogadas de Athens. E por que eu faço isso? E por que eu faço isso? Ela perguntou. E ela respondeu: porque eu vivo aqui, nesta comunidade. Os meus pais moram aqui, os meus filhos vivem aqui, os meus avós vivem aqui. Isso é uma sociedade, é uma comunidade. Se todos estão bem, eu estou bem também. Então eu quero dar esse contributo voluntário, gratuito, do meu conhecimento para melhorar a vida das pessoas. É isso. É simples e é fundamental ao mesmo tempo. As coisas fundamentais não são complexas, são singelas. A gente precisa inculcar no espírito das pessoas a ideia de que elas precisam ajudar ao próximo. Precisam ajudar ao próximo. Não é fazer só por si, não. É ajudar as pessoas. Aquela frase do Martin Luther King, famosa, ele diz assim: o que você fez hoje para ajudar ao próximo? Essa é uma pergunta fundamental. O que você fez hoje para ajudar ao seu irmão? É verdade. É isso que a gente precisa. E isso, doutor Frederico, nas universidades americanas, europeias, é obrigatório, quando você vai se habilitar ou fazer um teste para fazer um mestrado, um doutorado, numa seleção, eles perguntam qual o serviço voluntário que você faz. Eles perguntam. Então, a minha filha, ela foi fazer mestrado, ela fez a prova de Harvard, ela deu 1 ano antes, se preparando, porque ela sabia que isso contava, de aula também na Universidade Federal, gratuita, naquele vestibular cidadão, para 1 ano de aula para os estudantes, e muitas das pessoas que ela pegou material que ela tinha do curso, tudo, depois entraram na Federal, alguns na cota, outros não. Mas, assim, isso é uma coisa que conta muito. Se você faz uma horta, se você trabalha árvores, se você tem uma consciência ambiental, uma consciência social, isso conta no mundo todo. A gente tem que aprender também a fazer isso. Sem dúvida, né? sem dúvida.
sem dúvida. E, Mas, sobretudo, é entender que estar em prol da comunidade não é o estar em prol oportunista, é um estar em prol verdadeiro, histórico, Exato. esse é fundamentado. outro tema, Danilo, esse é outro tema absolutamente necessário que está inserido no conteúdo desse curso seu. Problema das condutas vedadas. As Exato. condutas vedadas, né? Os abusos, né? O direito termina quando começa o abuso. Um momento pandêmico deste, com autorizações para aquisições de produtos sem procedimento licitatório, etc. Há que poder distinguir Horrível. o que é necessário e o que é o abuso. É preciso que nós estejamos muito atentos a isso, sabe? Eu acho que nessa pandemia a gente viu de tudo, né? A gente viu tanto gestos enormes solidários, né? De solidariedade que fizeram realmente a diferença em muitas comunidades e tudo. E vimos também o egoísmo humano de usar uma situação dessa para tirar vantagem do povo. É uma Sem coisa... dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Danilo, eu queria, dado o adiantado da hora, são 20 horas e 30 minutos, nós estamos desde as 7, eu queria me colocar à disposição aqui dos seus alunos, de todos aqueles que pretendam trocar algumas ideias comigo, deixar o meu e-mail, e as pessoas podem mandar mensagens que eu não vou assumir um compromisso de responder imediatamente, porque são muitas as minhas atribuições, mas eu responderei a todas as perguntas que forem formuladas por e-mail. Meu e-mail é Frederico Ricardo, colado com letras minúsculas, frederico.ricardo@yahoo.com.br. Eu disponibilizo o meu e-mail para quem pretender formular alguma questão, considerando o adiantado da hora. Professor Frederico, eu só tenho a agradecer a sua presença. Com certeza mandaremos perguntas, questionamentos, né? O senhor nos brindou. Gostaria de agradecer a professora Érica, que estará conosco na quinta-feira, falando sobre propaganda eleitoral, Eu que propaganda agradeço a extemporânea. você, Danilo, a doutor Frederico, que é uma referência profissional para nós aqui, uma referência de magistrado, de integridade, de competência. Danilo, uma referência de professor, está aí brilhando em São Paulo, na USP, né? Eu tenho uma oportunidade de encontrá-lo direto lá, nós cursamos algumas cadeiras juntos, e ele realmente só tem nos orgulhado aqui em Pernambuco. Nós estamos realmente felizes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Doutor Frederico é uma referência, é um magistrado e, além de tudo, uma pessoa que eu tenho uma enorme gratidão. Foi um dos meus principais apoiadores para entrar no TRE. Eu não esqueço disso. Né? Mas isso foi bom para mim. Isso foi bom para mim. Não, de jeito nenhum. E agradecer também ao doutor Douglas, o doutor Kelder, né? Kelder, pela oportunidade de estar aqui. Só agradeço, só tenho a agradecer. Eu gostaria também de agradecer ao professor Micael, que estará conosco amanhã, juntamente com o professor Douglas, falando sobre sistema eleitoral e garantias eleitorais. Na quinta-feira, nós teremos a professora Érica falando sobre propaganda eleitoral e o professor Alexandre Pimentel falando sobre proteção de dados na eleição. E, na sexta-feira, teremos o desembargador Washington falando sobre crimes eleitorais e o professor Cleuder Loyola falando sobre condutas vedadas. Então, nós agradecemos a todos vocês, ao professor Douglas, ao professor Micael, professora Érica, por todo esse esforço de vocês em construir esse evento. E
presidente desembargador Frederico Neves, meu professor de processo civil, as suas palavras, de fato, são centelhas de esperança. Muito obrigado e espero que sua presidência, nesse tempo tão conturbado de saúde pública, mas, sobretudo, de adoecimento, as pessoas dizem a democracia está adoecendo. Eu não acho que a democracia está adoecendo. Eu acho que a democracia é o remédio. As pessoas que estão adoecendo. E o remédio desse adoecimento é a democracia. Não é a democracia que adoece, é o contrário, é o inverso. A democracia é o fiel remédio, o remédio que dará a saúde plena, o restabelecimento à sociedade. Eu sou um defensor da democracia, do Estado democrático, a todo custo. E eu gostaria de agradecer a vocês, todos vocês, por essas palavras. Eu vou passar a palavra agora para o professor Kelvin, que ele vai fazer o encerramento. E, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Amanhã, quem vai estar organizando será o professor Micael, que estará de frente amanhã. Professor Micael, o senhor a palavra. O senhor... Boa noite, gente. Professor Frederico, prazer em conhecê-lo de forma virtual, né? Nessa nova vibe agora, né? O novo virtual, mas que já não é novo, é a nossa vibe agora daqui para frente. Professor Douglas, nosso juiz aqui em Belo Jardim. Doutora Érica, também prazer em conhecê-la, também de forma virtual. Prazer meu, doutor. Poder cumprimentá-los pessoalmente, né? Eu tinha uma pergunta breve, mas aí ela já acabou sendo respondida, exatamente sobre o uso das novas tecnologias aí para o processo eleitoral, né, para as eleições. O professor Frederico falou muito bem a possibilidade do uso do celular, como a gente usa para fazer a nossa declaração de imposto de renda, até pelo celular, por exemplo, né? Um ex-aluno até me perguntou, falou exatamente isso, o processo das eleições pelo uso do celular, ou por um login sem através de uma plataforma disponibilizada pelo TSE, só que isso precisa ser analisado, porque nem todo mundo vai ter acesso rápido à internet, infelizmente, né? A gente não tem o uso da tecnologia rápida, né, assim, ampla, né, para a sociedade, e esse vai ser o caminho que a gente está visualizando, o voto de forma remota, o voto EAD, vamos dizer assim, né, é o que a gente provavelmente vai caminhar aí para o futuro, né, esse ter que estar lá pessoalmente, ele vai sendo, vai acabar de forma gradual. Claro, aí vem outras questões, mas o voto é secreto, e aí você vai perder essa possibilidade. Você está votando pelo celular, quem garante que alguém não está votando por você, que tem outras pessoas interferindo no teu voto. Então, coisas desse tipo que provavelmente vão ter que ser discutidas em sede de legislativo, o nosso texto da Constituição é de 88, enfim, essas evoluções que a gente vai precisar acompanhar, mas agradecer a todos pelo evento. A fala do professor Frederico, para mim, é uma aula de direito eleitoral, né, aqui nessa 1h30 que a gente teve. O evento que Danilo organizou, perfeito, muito positivo o momento, já que a gente está uma pandemia, um processo de eleição, e ele veio com um congresso de direito eleitoral. Brilhante ideia para o momento, e a oportunidade da gente apresentar a nossa faculdade, o curso de Direito na cidade de Belo Jardim, e, assim, honrado pela presença de todos, aqui está, nesse momento com vocês, agradecer de coração mesmo, e estamos aí à disposição também para o que for necessário. Muito obrigado, não vou tomar mais o tempo dos senhores, uma boa noite para vocês e muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite, gente. Então, eu vou desfazer a mesa, mais uma vez agradecendo a todos vocês, e passo a palavra ao professor Kelvin para dar os recados finais. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor Frederico, professora Érica, obrigado, professor Danilo, muito obrigado, professor Micael, professor Douglas, agradeço de coração,
né, por esse momento, esse debate aqui que nós tivemos, né? Fiquei aqui empolgado, né? Fiquei aqui olhando, observando, nossa, muito feliz. Danilo, obrigado por oportunizar esse momento, essa troca, né? Trazer essas pessoas até a nós, né? E agradeço àqueles que puderam abrir as portas para que entrasse essa informação e pudesse acolher, né? Absorver. O professor Federico deixou aí o e-mail dele à disposição, então não esqueça, né? Que vocês, né, façam perguntas, entrem em contato, assim que ele tiver um momento oportuno, com certeza, assim como ele disse, ele irá responder com muito zelo, com muito carinho. Agradeço a todos. Eu quero passar aqui agradecendo a todos que estiveram conosco nessa noite, nessa conversa, nesse momento de aprendizado. Agradeço a todos os nossos alunos, estou vendo aqui, né, a Oswaldirene, estou vendo a Georgia, que sempre está aqui conosco. Eu agradeço a todos vocês, né, que estiveram aqui, né, partilhando, né, conversando um pouquinho, Robson, Leonardo, o Jack, né, Luciene, obrigado, Luciene, por estar aqui. Agradeço também, quero estender aqui as unidades, né, de Tucuruí, ao professor Leurimir, agradeço também ao professor Helder, da unidade de Arapiraca. Eles estão divulgando, né, para todos os seus alunos, né, esse debate, esse momento que nós temos aqui que conversar e discutir um pouquinho, né, algumas situações. Agradeço de todo o coração. O Robson vai colocar aqui no final, né, qual que é o código para que você emita o seu certificado. Assim que você faz o cadastro, né, nossa página, você vai entrar lá no aba Eventos, validar código de evento, e você vai digitar esse código. E esse código você terá direito à impressão, né, a salvar esse certificado. Então, você que ainda não fez cadastro na página, é importante que realize esse cadastro nas páginas que nós estamos divulgando, né? E aí, na hora de entrar, você vai digitar lá, né, nos eventos, você vai digitar o código do evento, que é esse código que é muito importante para a emissão do certificado. Reforço que nós não estamos enviando, nós conseguimos uma forma de automatizar esse não envio. Você tem o certificado na hora, digitou o código, ele vai estar lá com o seu nome, bonitinho, da forma que você cadastrou, disponível para que você utilize como atividade complementar, mas que principalmente absorva a informação. Não adianta ter o certificado e não absorver a informação. Então, peço para que você primeiro absorva a informação e depois emite certificado, tá? Então, gente, finalizando aqui a nossa noite, nosso tempo já está quase acabando, para que a live não caia e eu não dei o recado final, mas o recado final é muito obrigado a você que abriu, né, a porta para nos receber, né? Amanhã nós temos um pouco mais de informação, estarei abrindo, né, nosso evento, posso estar aqui fechando também, né, conversando um pouquinho, agradecendo. Robson, coloca novamente o link. Jefferson, vai estar aí, só tá aí, Jefferson, ó, portalpitagoras.tk. Assim que você faz o login, você copia esse código, portalpitagoras.tk, tá bom, gente? Né? Que vocês fiquem com Deus, fiquem em segurança, né? Se precisar sair, que saia tomando as medidas necessárias de segurança para você e seus familiares. Não se esqueça, amanhã nós estamos de volta no mesmo horário. O professor Micael com o professor Douglas estarão aqui conversando novamente. Fique atento às nossas redes sociais. Não é no Instagram, é no Facebook e também no YouTube, tá bom? Não é no Instagram, a gente vai fazer uma chamada, mas para adicionar vocês para o nosso Facebook ou no nosso YouTube, tá bom? Desde já, professor Danilo, professor Micael, professor Douglas, professor Federico, professora Érica, muito obrigado por essa noite. Agradeço de todo o coração essa troca de informação, tá bom? Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma boa noite, uma excelente noite e até amanhã. Não se esqueça, estou aqui à disposição de vocês. Robson, obrigado. Time de Belo Jardim, obrigado. Time Tucuruí, Arapiraca, obrigado. Grande abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Até logo.